E se as leis que parecem governar o universo não fossem bem leis, mas apenas um jeito de olhar para ele? Pois é. Hoje, a gente vai pegar um conjunto super antigo de princípios universais e analisar tudo através de uma perspectiva bem radical que, olha, desafia a própria estrutura da realidade como a gente a conhece. Ok, vamos lá. Nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai revisitar as 7 leis universais, só para todo mundo estar na mesma página. Depois, vamos apresentar uma perspectiva totalmente nova que muda as regras do jogo. E por fim, vamos ver como essa nova lente transforma de um jeito incrível o nosso entendimento dessas leis do universo. Então, para começar, vamos direto na base de tudo, um conjunto de princípios que vem lá do livro O Kybalion, do comecinho do século XX. Por muito tempo, se acreditou que essas 7 leis aqui regiam absolutamente toda a realidade. Essa frase aqui é super famosa e resume bem o espírito da coisa. Ela sugere que o universo funciona como um espelho gigante, sabe? Onde os padrões se repetem em todas as escalas, do microcosmo ao macrocosmo. E o sistema todo se baseia em 7 ideias centrais, os famosos princípios herméticos. É como se fossem 7 chaves mestras, pensadas para abrir as portas dos maiores mistérios da existência. E aqui estão elas. Do mentalismo até causa e efeito, esses 7 princípios têm a ambição de explicar tudo, desde a natureza da mente até o ritmo da vida e a própria mecânica da criação. Pega esse aqui, por exemplo, o princípio de causa e efeito. A ideia é de um universo bem arrumadinho, previsível, onde nada é aleatório. Cada ação gera uma reação lógica, numa corrente linear. É o famoso efeito dominó. Simples, né? E é exatamente aqui que a nossa análise começa a ficar interessante. Porque a gente se pergunta, será que essas leis são mesmo absolutas? Ou será que elas são só a descrição de uma realidade vista de um ângulo bem específico, bem limitado? Para responder essa pergunta, vamos introduzir um referencial totalmente novo do autor Tai Kun, chamado Panágora Una. E ele reexamina essas leis de um jeito bem surpreendente. Então, o ponto central dessa nova visão é o seguinte: a realidade não seria governada por um monte de leis separadas. Na verdade, ela seria uma única coisa, uma totalidade experiencial chamada Lunorava. E a gente percebe essa totalidade a partir de um ponto de vista específico, o nosso ponto de ancoragem relacional, o par. E essa analogia é perfeita para entender o mecanismo. A nossa percepção da realidade e das leis que parecem governá-la depende totalmente de quão fechado ou aberto está o nosso foco. É a diferença entre olhar para uma única folha de uma árvore e conseguir ver a floresta inteira de uma só vez. Agora, vamos ver algo muito legal. Essa lente nova não joga fora as leis antigas, não. Pelo contrário, ela mostra que algumas delas, na verdade, têm um significado muito mais profundo e poderoso do que a gente imaginava. Olha só como funciona. A vibração não é mais só uma coisa que acontece dentro do universo. Ela é a própria natureza do fluxo eterno da realidade. E a tal da correspondência não fala mais de planos separados, tipo em cima e embaixo, mas sim das infinitas relações que existem dentro de uma única totalidade. Faz todo sentido. Ok, agora a gente chega na parte mais radical dessa análise. É o momento em que algumas das leis que pareciam ser as mais fundamentais de todas começam, simplesmente, a se dissolver. Quando o nosso ponto de vista, o nosso par, se expande, conceitos que pareciam sólidos como uma rocha, tipo causalidade ou a ideia de opostos, se mostram como ilusões. Elas não são leis da natureza, mas sim artefatos de uma perspectiva limitada. De repente, bem e mal, causa e efeito, tudo isso meio que se dissolve quando se percebe a unidade por trás de tudo. E essa aqui é, talvez, a maior mudança de paradigma. A realidade deixa de ser aquela filinha de dominós, um caindo atrás do outro. É mais como uma teia de aranha. Se a gente toca em qualquer ponto, a teia inteira vibra na mesma hora, não tem atraso. Então, se a percepção muda, o tal do par, todo o padrão da realidade se reconfigura junto, naquele exato instante. Certo, mas se algumas leis simplesmente se dissolvem, por que elas parecem tão reais? Por que elas funcionam tão bem no nosso dia a dia? Como isso é possível? A resposta é que essas leis não estão erradas, elas são contextuais. Elas são, na verdade, um manual de instruções perfeito para navegar na realidade a partir de um estado de consciência contraído. São as regras de trânsito para quem está dirigindo na estrada da separação e do tempo linear. Essa sequência aqui mostra o processo todo. Quando o foco está contraído, a gente enxerga a separação.
E aí as leis herméticas são super válidas, mas conforme a percepção se expande e começa a abraçar a totalidade, essas leis não são quebradas, elas são transcendidas. É como alguém que aprende a voar e, de repente, não precisa mais seguir as regras da estrada. No fim das contas, não existe um conflito entre os dois sistemas. É mais como um encaixe de um dentro do outro. As leis herméticas são um mapa muito preciso de um território específico, enquanto a Panágora Una seria o globo terrestre, que mostra como todos esses territórios, na verdade, estão conectados. Isso tudo nos deixa com um pensamento final muito poderoso. Se as regras da realidade não são fixas, mas dependem de onde a gente ancora a nossa percepção, o que se torna realmente possível quando se aprende a mudar conscientemente esse ponto de ancoragem? A resposta talvez é que os limites são definidos por nós.